Enquanto o Egito Antigo chegava ao ápice da sua civilização, as pessoas que moravam na Europa eram apenas os bárbaros que viviam em pequenas aldeias da agricultura e do cultivo de animais. Só para você entender que em alguns lugares do mundo, pessoas evoluíram primeiro do que as outras. E nesse vídeo nós vamos ver os 5 primeiros povos que se tornaram uma civilização, que se tornaram civilizados. Você sabe qual é a civilização mais antiga da Terra? Não? Então fica aqui que nós vamos ver isso agora, não sai daí. Desde o início da vida humana na Terra, os seres humanos precisaram se unir para sobreviver aos perigos que existiam no planeta. Eles aprenderam a plantar e começaram a construir as pequenas cabanas que se tornaram pequenas aldeias, sempre próximas aos rios para poder facilitar a agricultura e também o acesso à água. E com o tempo, pequenas aldeias em alguns lugares do mundo foram se tornando grandes civilizações e depois grandes impérios. Mas antes da gente ver quais foram as 5 primeiras, eu quero pedir para você deixar o seu like nesse vídeo para me ajudar a chegar a mais pessoas. Quero dizer também que se você gosta de história, assim como eu, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, tá? E claro, comenta nesse vídeo qual das 5 civilizações que nós veremos você acha que foram os mais brabos, tá? Mas agora se acomoda, fica confortável e bora pro vídeo. Os historiadores definem alguns critérios para saber se um povo é considerado uma civilização ou se ele é considerado apenas um povo bárbaro. Então, civilização é quando um povo evolui e começa a desenvolver a escrita, começa a construir pequenas cidades, aumentar o tanto de gente vivendo em uma região e principalmente a se organizar. Ou seja, a dividir as pessoas em tarefas. Isso permitiu que eles guardassem o alimento que eles produziam e assim eles podiam se dedicar a outras tarefas, como nas construções, construir monumentos, pequenas cidades, melhorar as casas. E se um povo viveu apenas em aldeias, do cultivo de animais e da agricultura, da plantação de alimentos, ele é considerado apenas um povo, que são os chamados bárbaros. Eles não são considerados civilizações. Então, começando logo pela mais antiga, pelos sumérios, a primeira grande civilização da história. Por volta de 5000 a.C., nas regiões da Mesopotâmia, onde hoje é o Irã, o Iraque e também um pouco da Síria, um povo vivendo nas margens dos rios Tigres e Eufrates, vivendo da agricultura e do cultivo de animais, começaram a evoluir. Naquela época eles usavam argila para fazer os primeiros tijolos e construir as primeiras casas que deram origem a cidades como Ur, Lagash e Uruk. Inclusive uma dessas cidades da Suméria foi onde viveu Abraão da Bíblia, que foi o fundador do judaísmo. Mais ou menos em 3200 a.C., já haviam várias pequenas cidades sumérias. São conhecidas 12 cidades muradas já nessa época, em 3200 a.C., que para vocês terem noção, cidades muradas só foram acontecer e começar a aparecer na Europa muito tempo depois de Cristo, tipo assim, 400, 300 anos depois de Cristo. E nós aqui estamos 3200 anos antes de Cristo. Só para você ter noção do quão avançado e revolucionário foi o povo sumério. Eles desenvolveram a famosa escrita cuneiforme e uma cultura que deixa todos os ufólogos completamente excitados com seus mitos. Porque os sumérios escreviam tábulas, mensagens nas paredes e em argilas, que dizia mais ou menos assim, que os deuses sumérios desciam dos céus, conversava com eles, dava presentes, ensinava eles a fazerem as coisas em troca de trabalho. E isso, gente, está escrito nas tábulas sumérias, não é invenção de ufólogo, isso eles estão certos. Agora, os ufólogos dizem que esses deuses sumérios são alienígenas do passado que visitavam a Terra para provocar a evolução da humanidade. Se eles estão certos ou errados, eu não sei, você acredita no que você quiser, mas eu não duvido de nada. Mas de qualquer forma, os Anunnakis, esses deuses como eles eram chamados, causam um dos maiores mistérios da humanidade, que toda pessoa que estuda a vida alienígena em outros planetas conhece isso que eu estou falando. Você pode pesquisar aí no YouTube e no Google, isso é algo bem recorrente entre as pessoas que estudam a Suméria.
Com o tempo, os sumérios começaram a ser invadidos por povos vizinhos e o povo da Acádia, uma cidade que vivia em uma região próxima à Suméria, começou a ingressar no território sumério e ao pouco essa cultura foi se misturando. Até que o líder da Acádia, Sargão, que é contado até em algumas histórias da Bíblia, conquista as cidades sumérias e funda o primeiro império da história, o Império Acadiano. No futuro, essa região foi dominada pelos babilônios, onde eles construíram a grande e famosa cidade da Babilônia. E depois foi toda dominada, essa região foi completamente dominada pelos persas e passou a fazer parte do grandioso Império Persa. A segunda civilização que evoluiu na história foi o Egito Antigo. Uma das civilizações mais incríveis da história, se não for a mais incrível, né? Desde 5000 a.C., povos que moravam lá no Egito já tinham construído pequenas aldeias separadas ao longo do rio Nilo, onde eles se beneficiaram com o rio para fazer as suas plantações e colher os seus alimentos. Eles já sabiam navegar, cultivar animais, dominavam a cerâmica, faziam vários tipos de objetos, faziam roupas, tijolos a partir da argila, onde eles usavam para construir as casas, e por volta de 3200, 3100 a.C., mais ou menos igual à Suméria, essas tribos foram unificadas em um grande reino egípcio, que é quando começa o Império dos Faraós. Quando os faraós começam a governar o Egito de fato. Eles desenvolveram os hieróglifos e a partir de 2600 a.C. eles começaram a construir pirâmides. Hoje em dia são conhecidas mais de 100 pirâmides no Egito Antigo e a maior delas, a pirâmide de Gizé, é a única das 7 maravilhas do mundo que está de pé até hoje. A rica produção do Egito fez ele ser a civilização mais rica da época e também a mais desenvolvida, atraindo pessoas de todos os cantos que queriam visitar o Egito para estudar como eles viviam e como eles eram evoluídos. Mas além de admiradores, o Egito Antigo atraía muitos olhares invejosos e por isso o Egito foi invadido por vários reinos ao longo da história. Eles foram invadidos pelos assírios, pelos cuxitas do reino de Cuxi e em 525 a.C. o Egito foi conquistado pelos persas, que passaram a mandar na região até serem vencidos por Alexandre o Grande. Depois o Egito foi dominado pelo Império Romano, que assim ficou por mais de 600 anos. A terceira civilização que surgiu no mundo foi a Índia. Mais ou menos na mesma época, um pouco depois que o Egito Antigo, começa a evoluir na região do Vale do Indo, que fica entre o que hoje é o Paquistão e a Índia, uma das fronteiras mais perigosas do mundo hoje em dia. Começou a evoluir um povo, uma civilização que foi chamada de civilização arapeana, ou civilização do Vale do Indo. Eles criaram cidades com planejamento urbano já naquela época. Quando chovia, eles tinham um sistema de reservatório que, quando enchia, distribuía água para todas as casas da cidade. Isso estamos falando em 3100 a.C., só para vocês terem noção. E arqueólogos dizem que existiram mais de 2500 cidades diferentes, pequenas cidades diferentes evoluindo, todas em conjunto, todas em paralelo umas às outras. Durante o segundo milênio antes de Cristo, um povo vindo da região que hoje é o Afeganistão, os chamados Vedas, começam a chegar na Índia. Esse povo se mistura com a civilização arapeana e aí começa a surgir a cultura indiana que a gente conhece até hoje. Começa a surgir o hinduísmo com aqueles deuses Ganesha, Krishna, Vishnu, Parvati e vários outros. É quando surge também na Índia aquela divisão social por castas, onde um rico não pode casar com um pobre não pode casar com um rico. A civilização indiana, junto com o Egito, era talvez a civilização mais rica da antiguidade também. Muitos povos de todos os cantos do mundo iam para lá para fazer comércio, comprar e trocar a produção que eles faziam em suas terras. E por isso a Índia virou uma bagunça já naquela época. Com uma região super populosa, eles conseguiram criar vários reinos que se desenvolveram em grandes impérios, onde eles usavam até elefantes em seus exércitos para lutar contra seus inimigos. Por isso, nem os persas nem os gregos tiveram coragem de invadir a Índia, e olha que eles tentaram. A quarta civilização que surgiu no mundo foi a civilização chinesa.
Por volta de 2200 a.C. foi quando essa civilização começou a evoluir de pequenos agricultores moradores de aldeias para a construção de cidades. Eles domesticaram os animais, aprenderam a medicina com produtos da natureza, inventaram a sua escrita, aprenderam a fazer objetos de cerâmica, desenvolveram o calendário chinês e o maior feito da China antiga, descobriram como produzir seda. Os chineses descobriram que o casulo da lagarta de uma mariposa produzia fios resistentes, e quando eles começaram a tecer esses fios, surgiu a seda. Eles descobriram a seda, algo que só a China fazia naquela época. Só a China, mais ninguém. E todo mundo, quando começaram a descobrir isso, os romanos, os gregos, os egípcios, os indianos, os persas, viajavam para a China para comprar esse tecido, essa seda, que ficou sendo adorada por todas as pessoas da época. A seda chinesa virou febre no mundo e todas as civilizações viajavam por longas distâncias em gigantescas estradas que ficaram conhecidas como a Rota da Seda. Historiadores dizem que várias pequenas cidades foram crescendo e evoluindo em conjunto na China, todas com seu líder, com seu chefe, só que em 214 a.C., um líder de uma cidade chamada Qin unifica todas as outras e se torna o primeiro imperador chinês, iniciando o período imperial da China. Ele começa a construir a Grande Muralha da China para se defender de povos que vinham atacar a China do Norte. Esses povos que atacaram a China nessa época, 1000 anos depois, se tornaram o Império Mongol. As dinastias chinesas duram até o século 13 depois de Cristo, quando o Império Mongol de Kublai Khan invade a China e unifica tudo sob domínio mongol. Mas os costumes, a forma de pensar, de ser e toda a cultura chinesa nunca foi perdida. Ela estava tão enraizada em seu povo que ela nunca deixou de existir. O quinto povo da Terra que evoluiu, que se tornou uma civilização, foram os gregos. Os gregos são descendentes de vários povos que existiram, que viviam nas ilhas gregas, nas ilhas do Mar Egeu. As principais são os minoicos e os micênicos. Os minoicos foi a primeira civilização europeia, só para vocês terem noção. Eles viviam na ilha de Creta, essa ilha que fica bem no meio do mar Mediterrâneo, perto da Grécia. Foi a primeira entre os povos das ilhas gregas que evoluíram de aldeias para grandes e pequenas cidades. E a história de Creta e suas civilizações da ilha de Creta daria um vídeo à parte, que é algo totalmente sensacional. Tem até o mito do Minotauro vindo daí, só que isso a gente vai deixar para outro vídeo. Os minoicos produziam apenas alimento, eles não tinham muito recurso naquela ilha. Por isso, eles descobriram a navegar e se lançam no mar, fazendo comércio com o Egito, com a ilha de Chipre e com povos que viviam na região de Canaã, na época de Israel, da Palestina, que não se chamava assim, é óbvio. Logo, essas aldeias foram se tornando pequenas cidades e abundantes fazendeiros foram surgindo. Quase todo tipo de cereal que existe era produzido, principalmente legumes, vinho, uva, azeite, óleo e azeitonas. Eles construíram os primeiros palácios minoicos, só que cada cidade tinha seu próprio líder, que por volta de 1450 eles foram invadidos pela civilização micênica que vieram das outras ilhas gregas. E as duas civilizações então se misturam e formam uma só, que é o chamado período micênico na Grécia. Inclusive é nesse período que acontece a lendária Guerra de Troia. Essa mistura futuramente foi o que deu origem às cidades gregas, como Esparta, Atenas, mais ou menos em 900 anos antes de Cristo. E assim a Grécia fica, dividida em várias pequenas cidades-estados que guerreavam entre si e guerreavam contra o antigo Império Persa, que fazia as suas invasões da Grécia, que é quando começam as famosas guerras greco-persas, onde acontecem as batalhas de Maratona e as batalhas das Termópilas. Depois, os gregos foram unificados pela Macedônia de Alexandre o Grande e futuramente, mais ou menos em 146 a.C., eles foram dominados pelo Império Romano. Inclusive, eu já contei essa história do canal, como Roma conquistou a Grécia. É um vídeo muito bacana, tintim por tintim você vai entender. É sensacional essa história. Se você quiser assistir, tá por aqui, tá aqui em cima, é só você clicar ou tá na descrição do vídeo também o link.
Essas foram as 5 primeiras civilizações da história. Claro, você vai discutir comigo que estiveram os fenícios, os assírios, as civilizações da América, né? Os incas, os astecas, os maias. Os incas foram a grande civilização, a grandiosa civilização da América do Sul, e eu não citei aqui. Eu não citei porque essas 5, sem dúvida alguma, foram as primeiras. Mas pouco tempo depois, na verdade, surgiram os fenícios, os assírios, os hebreus, mas essas foram as 5 primeiras que construíram um legado para a humanidade, deixaram construções, monumentos. Só para você ter ideia, das 7 maravilhas do mundo antigo, 3 são da Grécia, 2 são do Egito, 3, 4, 5, 2 são do povo persa, do povo que viveu na Mesopotâmia. Então não tem como dizer que as grandes civilizações da história fogem daqui. Essas foram as 5 primeiras e as maiores, as que mais mudaram o mundo, junto com o Império Romano. Tá certo? Então encerramos esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui qual dessas você acha que é a mais braba e qual que você gosta mais. Qual dessas culturas você acha mais fascinante, hein? Galera, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, tá? Comenta, por favor, também o que você achou. Inclusive, obrigado por você estar aqui assistindo até o final, tá certo? Obrigadão mesmo. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos sobre civilizações, sobre impérios, reinos, invasões, toda aquela coisa, aquele assunto que quem curte história gosta, você vai ver aqui no canal, beleza? É isso, um forte abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre, até o próximo vídeo.